Bom dia, turma, tudo bem? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos continuar nos estudos sobre essa figura emblemática que é Sócrates para a filosofia, né? Nas últimas aulas vocês leram alguns textos que introduziram um pouco a figura de Sócrates na visão de alguns outros filósofos. Na aula de hoje vamos centralizar bastante sobre a figura de Sócrates na visão de Platão, que é um outro grande filósofo da Grécia Antiga. Tudo bem? Vamos lá então. O Sócrates de Platão. Nós vimos na última aula, mais precisamente no texto, que Sócrates em si ele não escreveu nada, né, em vida, ele não deixou nenhum registro histórico, né? Tudo que nós temos sobre a figura de Sócrates é graças ao registro de outros filósofos. O principal que deixou algum registro sobre Sócrates foi a figura de Platão. Por qual motivo, né? Porque Platão teve um convívio pessoal com Sócrates, né? Sócrates ali já estava na altura dos seus 60 anos, que se a gente for avaliar a Grécia Antiga, 60 anos equivale a quase 100 anos hoje em dia, tudo bem? Porque a galera não vivia... Assim, até que vivia muito bem na Grécia Antiga, mas acabavam morrendo muito jovens naquele período. Então 60 anos para uma pessoa... A pessoa é muito sábia, ela é muito considerada no meio onde ela vive. E assim era a figura de Sócrates, né? Bom, Platão vai falar que o quê? Vai descrever em seus diálogos todo o percurso intelectual do filósofo, né, mais velho que ele, que era Sócrates, né? Desde as suas primeiras investigações sobre a natureza até a sua condenação à morte. Do ponto de vista, então, do rigor filosófico, é Platão a figura que nós temos os registros mais emblemáticos para estudarmos Sócrates, tá bom? São inúmeras, vamos dizer assim, as questões abordadas por Sócrates, né, nos seus pensamentos e em cada um dos diálogos escritos pela figura de Platão, tá bom? Mas aqui vamos nos debruçar somente alguns conceitos que compõem o chamado método socrático. E antes de eu passar a explicação, é bom a gente levantar uma questão importante. Sócrates, ele é um marco tão importante para a filosofia que nós estamos vendo nesse trimestre, né? Antes de Sócrates, né, nós chamamos os filósofos de pré-socráticos. E a partir de Sócrates é que a gente chama a filosofia pós-socrática, né? No caso, a filosofia como nós estudamos no ramo de hoje em dia, né? Sócrates não é o pai, aliás, ele não é o inventor, né? Não é ele que criou a teoria filosófica ou a filosofia, né? Mas ele é considerado um pai da filosofia. Quem é considerado o primeiro filósofo, nós vimos que foi Tales de Mileto. Mas é a figura de Sócrates que vai ser emblemática, que vai trazer um marco para a filosofia, que é por isso que ele é chamado muito de pai da filosofia. Belezinha? Ele é tão emblemático porque ele vai criar um método próprio para pensar, filosofar, questionar as coisas. O seu modo de pensar, seu método de trabalhar, vem muito do questionamento sobre o conhecimento, né? Questionar bastante o conhecimento. Esse vai ser o método socrático que a gente vai ver melhor a partir de agora, tá bom? O filósofo Sócrates, ele gostava muito de passear ali por Atenas, né? Entre os jovens, abordando alguns temas importantes, como justiça, coragem, virtude. Então ele debatia muito com jovens que eram temas que tinham forte impacto ético e político, né? Principalmente ali na Acrópole, ali em Atenas, né? Que era aquele grande centro, né? Aquela cidade-estado grega que tinha muito desenvolvimento filosófico, do conhecimento intelectual, tá bom? Bom, ele é geralmente descrito como um homem um homem humilde, simples, né? Desprovido então de vaidade física, chegando às vezes até a andar maltrapilho, segundo alguns relatos de Platão, tá bom? Correta ou indevida, certamente essa imagem de Sócrates contribui para acentuar seu apego à atividade do pensamento em detrimento das aparências sociais. Vamos lembrar que nós tivemos a escola sofista, ou sofistas, antes de Sócrates. E os sofistas gostavam muito de, digamos assim, botar um termo comum, de se aparecer pelo conhecimento. Eram pouco inteligentes sobre a maioria, então eles gostavam de mostrar que eram mais inteligentes. Então acabavam empinando o nariz, né, sendo um pouco mais arrogante nesse sentido. Sócrates não. Como ele vai partir do pressuposto de que ele não sabe de nada, então que ele está se colocando na mesma posição que qualquer uma outra pessoa, que não sabe de nada sobre nenhum conhecimento. Então que tem que questionar, tem que aprender, tem que filosofar, tem que estudar para aprender alguma coisa. É isso que Sócrates vai defender, tá bom? Antes de passarmos a desenvolver melhor o método socrático, nesse quadro alusivo aqui na tela de vocês, estão os 3 maiores filósofos da Grécia Antiga, que são pais da filosofia, que seus relatos, os seus testemunhos, os seus escritos chegam e impactam a nossa vida até os dias atuais. Aí eu estou falando de Platão, Sócrates e Aristóteles, mas a ordem é inversa, tá bom?
Primeiro veio Sócrates, depois Platão e por último Aristóteles. Aristóteles que vai ligar com Alexandre o Grande que vai ligar com o Império Romano e tudo mais. Então a gente vai conectando termos filosóficos e termos históricos para chegarmos até os dias atuais. Então são chamados, considerados os pais da filosofia, né? O panteão dos filósofos da Grécia Antiga. Mas continuando então sobre o diálogo socrático, né? O método socrático, vamos dizer assim. Nos diálogos, nas cartas, né, escritas e livros escritos por Platão, Sócrates preocupava-se muito em deixar que seu interlocutor, ou seja, a pessoa que ele está conversando, que ele está debatendo, desenvolver seu próprio raciocínio, sua argumentação. Então, por exemplo, numa aula sobre utilizando o método socrático, eu não viria e apresentaria Sócrates para vocês. Eu começaria perguntando: quem é Sócrates? Onde é que Sócrates nasceu? Por que Sócrates é importante? Ah, porque ele era filósofo. Por que ele era filósofo? Porque ele sabia dominar muito bem o conhecimento. E o que é o conhecimento? Ah, conhecimento é saber alguma coisa. E o que é a sabedoria e tudo mais? Então esse é o método socrático, de sempre questionar, de sempre deixar o interlocutor com a, digamos assim, saia justa sobre ele não saber conseguir responder às várias perguntas sobre um determinado conhecimento, tá bom? O ponto de partida, então, era sempre a pergunta pela definição de algo. Diante da afirmação de que uma pessoa era corajosa, Sócrates perguntaria: o que é a coragem? Se o seu interlocutor dissesse admirar pessoas justas, teria de responder a questão que logo Sócrates falaria, né? Então, o que é a justiça? O próprio filósofo, então, evitava oferecer uma resposta para suas questões. Ele se colocava na posição de um indutor para que seu interlocutor percorresse o árduo caminho ao conhecimento. Ou seja, ele deixava que as pessoas mesmo construíssem o seu conhecimento. A partir do momento que, por exemplo, pegando esse exemplo aqui do texto, né? Que eu chegasse na pessoa e falasse: fulano de tal é corajoso. E eu questionasse: e o que é a coragem? Você me respondeu: coragem é tal coisa. Eu falei: e o que é tal coisa? Coragem é ser justo. E o que é a justiça? A justiça é pregar o bem. E o que é o bem? O que é a bondade? A bondade é fazer as coisas certas. E o que é o certo? Então, a partir do momento que Sócrates questionava, interpelava muitas pessoas com perguntas, com questionamentos, ele fazia com que as pessoas fossem a gênese, ou seja, a origem daquele pensamento, e construísse o que seria a verdade sobre aquele assunto, ou o conhecimento sobre aquele assunto, né? Tudo isso se chama método socrático. Aí vocês estão já devem estar pensando que já devem ter visto alguém fazendo esse método, né? Professores gostam muito de usar este método, padres nas homilias, pastores no sermão. Então, em vários lugares, né, palestrantes, chefes gostam muito de utilizar o método socrático para iniciar o debate sobre algum conteúdo, né? Provavelmente em alguma aula, algum professor deve começar assim, geralmente, também a aula, falando com vocês, para ver como é um método que tem bastante sucesso. Tanto sucesso que em 2020, muitos anos depois do nascimento de Sócrates, até hoje a gente utiliza muito o método criado por ele, né? O próprio Sócrates, então, afirmava desconhecer os assuntos sobre os quais debatia. E isso é uma coisa interessante, né? Às vezes, Sócrates participava de um debate que ele não sabia o que estava se debatendo, não sabia qual era o assunto. Mas ao questionar bastante a pessoa que estava ali liderando aquele debate, aquele diálogo, né, ele conseguia fazer uma certa participação e fazer com que todo mundo naquela roda aprendesse com a origem, né, do conhecimento daquele debate, através de várias perguntas, que todo mundo aprendesse sobre aquele conhecimento, né? Então ele deixava para o seu interlocutor a difícil tarefa, né, a única tarefa, né, frequentemente inglória, de produzir o saber. E por que só que você vai falar que essa tarefa era inglória, né? Diz-se inglória porque terminam sem conclusão. Então, às vezes, várias perguntas, na sua origem, não vão dar em nada. Se você continuar perguntando a coragem, a bondade, a justiça, você vai chegar numa origem, vai chegar num ponto que você não tem perguntas. Se você não tem perguntas, você pode não ter respostas. Então você não pode ter um desenvolvimento do conhecimento em alguns aspectos, né? Isso é, então, o diálogo não se encerra com uma resposta efetiva para a pergunta que conduziu toda a conversa. Mas ao contrário, termina no impasse ou no reconhecimento por parte das pessoas envolvidas, dos interlocutores, de que eles ignoravam o significado dos temas mais importantes da vida pública. Ignorar, daí vem a palavra ignorante. Uma pessoa ignorante não é uma pessoa rude, não é uma pessoa chata, não é uma pessoa bruta. Uma pessoa ignorante é aquela que não detém a sabedoria, não detém o conhecimento, não possui um aprendizado satisfatório. Então aquela pessoa ela é ignorante, tá bom?
a mudança semântica, né, vamos dizer assim, a ressignificação da palavra ignorante, com o passar do tempo, que chegou a esse aspecto atual, de uma pessoa rude, bruta e tudo mais. Até porque dizia-se muito que lá na origem da Grécia Antiga, uma pessoa ignorante que não era sábia, ela não era bem quista pelo restante dos seus pares, né, pelo restante da população. Então por isso que essa conotação com o tempo foi se aperfeiçoando e se tornando essa pessoa rude, como a gente fala. Mas prosseguindo então, esse quadrinho aqui vai ilustrar muito bem o que era um método socrático. Então tem uma pessoa ao centro, com vários balãozinhos assim de fala, questionando quando, como, onde, por quê, por quem, quando, o quê. Então são perguntas que Sócrates utilizava muito num debate, numa conversa, num diálogo entre as pessoas na produção de um conhecimento, né? E essa outra tirinha eu achei sensacional, que também fala um pouco sobre o método socrático, né? Tem um primeiro cara aqui na direita, que está representando a figura de Sócrates, que fala o seguinte: chegou o momento de nossos diálogos, estão preparados? Aí a população ali no centro, ali, provavelmente ali em Atenas, né, responde: sim, Sócrates. E é que na esquerda aqui, dois caras conversando, aí um diz pro outro: ótimo. Agora é quando ele nos faz perguntas que mostram como somos imbecis. É a parte que eu mais gosto. E era esse sentimento que as pessoas ficavam após conversar com Sócrates, né? A partir do momento que ele questionava bastante a sabedoria das pessoas, as pessoas no final dessa conversa se sentiam um pouco idiotas, assim, não sabiam muito bem, poxa, eu achava que era inteligente e eu não sou. Então chegava-se muito a essa conclusão desse raciocínio quando Sócrates interpelava muitas pessoas com questionamentos, tá bom? Então, ainda finalizando então, em seus primeiros diálogos, acredita-se então que Platão tenha sido frequentemente o intermediário das ideias de seu mestre, Sócrates, por isso eles foram chamados de diálogos socráticos. Eles se caracterizam principalmente por terminarem com uma aporia. Por isso que até botei negrito aí na tela de vocês. Aporia. O que seria a aporia? Que quer dizer, ao fim deles, nenhum dos interlocutores, ou seja, nenhuma das pessoas envolvidas numa conversa, é capaz de oferecer uma resposta satisfatória e definitiva para o tema discutido. Ou seja, Sócrates, no momento do seu diálogo, no momento do seu método com outras pessoas, ou com uma pessoa apenas, entre ele e outra pessoa, se questionava bastante, se questionava ao ponto de que no final da conversa, do diálogo, não se tinha uma resposta satisfatória para aquela pergunta inicial. Por exemplo, no exemplo do início da nossa aula, o que é a coragem, né? Uma pessoa corajosa, o que é a coragem? Então, depois de várias perguntas, não se chegava a uma conclusão satisfatória nem para um, nem para outro. Isso era uma aporia. Essa característica, então, reforça a ideia de que Sócrates entendia a filosofia como a busca pela sabedoria. Então ele voltava lá na gênese, na origem do que é a filosofia, né? O amor pela sabedoria, a busca pelo conhecimento. Então ele vai defender muito esse método, né? Que a filosofia é a busca, a concretização dessa sabedoria. Então dessa forma o filósofo não detinha o saber, embora o procurasse em cada uma das suas atividades. E aí surge a célebre frase dita por Sócrates: só sei que nada sei, que resume bastante o seu método, o seu jeito de filosofar, né? E qual é a origem dessa frase? A certa estrutura comum aos diálogos socráticos, como vimos, né? A gente debateu muito nesses primeiros quadros, nesses primeiros instantes da aula, né? Diante de uma pessoa que afirma saber sobre o assunto que está em discussão, Sócrates assume a postura de alguém que não sabe. E muitas vezes ele não sabia mesmo, tá bom? Então, por meio da interrogação, o filósofo revela a verdade. Seu interlocutor também ignora o que está sendo discutido. Contudo, diferentemente de Sócrates, o interlocutor ignora e ignora. Ele não sabe o que não sabe, né? Então ele acha que sabe, mas não sabe. Sócrates sabe que não sabe. Entendeu? Enquanto um acha que sabe, mas na verdade ele não sabe, Sócrates, desde o início, ele sabe que não sabe das coisas, sabe que não detém todo o conhecimento, que você precisa utilizar um método, uma busca pelaquela sabedoria, aquele conhecimento em si, né? Então, a postura do filósofo, né? Então, essa postura de Sócrates, ao assumir desde o início que não tem respostas, mas apenas perguntas, revela o significado do que ele teria respondido ao oráculo, né? Na Grécia Antiga, né? Aí voltando um pouquinho de aula de história, né? Na Grécia Antiga, nós tínhamos o costume muito das pessoas consultarem oráculos, né? A consulta aos oráculos era sempre para revelar uma verdade ou um futuro conhecido, né? Para saber de alguma coisa ou saber do futuro. Então, quando por meio da sacerdotisa a divindade do oráculo de Apolo foi questionada acerca de quem seria o homem mais sábio de Atenas, sua resposta foi Sócrates. Tá bom? O oráculo, né? Então, uma pessoa que é aquela que
É como se ela conversasse com os deuses, entendeu? Fosse o interlocutor entre os deuses e os homens. Então, buscava essa informação e aí falava às pessoas. Então, as pessoas consultavam esses oráculos porque eles conseguiam pegar esse conhecimento com os deuses. E aí foi perguntado ao oráculo quem seria a pessoa mais sábia de Atenas. E aí o deus Apolo, através do oráculo, disse que seria Sócrates. E o que o Sócrates disse, né? Ao saber do acontecido, Sócrates disse: só sei que nada sei. Então essa é a origem da frase célebre que muitas pessoas utilizam no dia a dia, na nossa vida, na filosofia, na história, ou até dentro de casa, né? Só sei que nada sei. Resume bastante o método de Sócrates, né? Que ele não sabia de nada, na verdade não, que ele não sabia de muita coisa, né? E ele queria mostrar que por mais que você não sabe de alguma coisa, através do seu método de busca pelo conhecimento, pela sabedoria, você pode começar a conhecer e saber das coisas. Então, ora, ao saber que era ignorante da verdade e que por isso teria que buscá-la, Sócrates estava à frente de seus interlocutores. Não tinha a mesma postura dos sofistas. Lembra os sofistas? É aqueles que ensinavam as pessoas, uma espécie de professor, né? E cobravam por isso. Tinha um pouco de conhecimento e cobravam as pessoas para ensinar esse conhecimento. Então, ele vai ter uma postura diferente desses sofistas, pois ao reconhecer sua ignorância, ele não se considerava um professor. E aí já é um ponto de partida muito interessante da diferença entre sofistas e os filósofos socráticos, né? Socráticos é aqueles que sabem, assumem que não sabem das coisas e que buscam métodos de ensino, métodos de aprendizagem sobre um conhecimento. Os sofistas achavam que sabiam de tudo e não podiam cobrar para ensinar. Bom, o filósofo ele não era alguém que detinha a verdade, mas aquele que por amar a sabedoria buscava a verdade por meio da interrogação. Postura essa chamada de dialética socrática ou método socrático, tudo bem? Então esse parágrafo resume muito a nossa aula de hoje. Sócrates, né, essa figura que não deixou registros escritos sobre o seu método, sobre o seu jeito de pensar a filosofia, mas que através de Platão nós conseguimos enxergar o seu método socrático, que é a busca pela verdade através da interrogação. Tudo bem? E aí tem essa tirinha que eu mandei para vocês, uma lista de exercícios há algum tempo atrás, sobre um outro conhecimento que a gente estava estudando em filosofia, mas também que se encaixa muito bem na aula de hoje, né? Vamos à leitura. No primeiro quadrinho, não sei se vocês já viram esse quadrinho, né? É Um Sábado Qualquer, o nome desse quadrinho, né? Esse autor, ele trabalha muito com as figuras de Deus nas tirinhas dele, né? Então, à esquerda aqui nesses quadrinhos sempre vai estar Deus e à direita é Sócrates. Deus disse para Sócrates: então, Sócrates, você é um filósofo, certo? Aí Sócrates responde: certo. No segundo quadrinho: que ótimo, Deus diz, né? Pois eu sou Deus e possuo várias respostas para as suas perguntas. E aí, conhecendo já o método socrático, né? Sócrates responde para Deus: que bom, pois eu possuo várias perguntas para as suas respostas, né? Resumindo muito bem, então, quem foi Sócrates e o seu método socrático. Enxergando aqui a ilustração de Sócrates, né, como utilizando só uma túnica e a barba crescendo, né, só para justificar aquele estereótipo, né, de que Sócrates era uma pessoa simples e tudo mais, que não tinha um apego ao dinheiro e tudo mais. Porém, a gente não sabe se essas ideias que a gente tem através de Platão são corretas ou não. Sabe-se muito que a figura de Sócrates gostava muito de conversar em ambiente público através do seu método de questionamento. Belezinha, turma? Galera, muito obrigado pela atenção na aula de hoje. Peço que se ficarem com alguma dúvida, vocês podem me procurar no privado no WhatsApp, que eu estarei disponível para tirar as dúvidas de vocês. Mas tirem mesmo, tá bom? Não guardem as dúvidas com vocês. Me procurem, seja por áudio no WhatsApp, seja por texto no WhatsApp, mande mensagem, algo do tipo, tá bom? Não morram com a dúvida dentro da cachola de vocês. Me procurem que a gente tenta debater, questionar e chegar à conclusão de algum conhecimento, tentar tirar as dúvidas de vocês. Belezinha? Forte abraço, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.